recordo-me, era jovem, estava praticamente no início do meu... pouco antes do curso de Direito, não é? Estava praticamente a iniciar o curso de Direito e, portanto, lembro-me bem disso. Já tinha consciência suficiente para me lembrar. Acho que os dois aspectos mais importantes, que já nessa altura, penso, eram claros para mim, apesar da minha juventude, era, por um lado, era a confirmação e a garantia de que Portugal não apenas pertencia à Europa do ponto de vista simbólico, mas que seria um Estado cuja sua forma de organização política e económica coincidiria com aquela que era dominante na Europa. Portanto, era uma garantia do nosso caráter democrático e do modelo de organização política e económica vigente na Europa. E, em segundo lugar, era um momento de grande otimismo e promessa relativamente ao desenvolvimento económico e futuro do país. Acho que a Europa representava essa aspiração, esse desejo, mas também a esperança de que a nossa participação na Europa ia corresponder como correspondeu em grande parte durante os primeiros anos em particular, a um forte desenvolvimento económico e social do país. Foram esses os dois fatores principais que acho, já nessa altura, no início do meu curso de Direito, enquanto jovem, já com alguma maturidade, tinha consciência e representou para mim a adesão à União Europeia. À medida que fiz o curso de Direito, veio a representar também a minha área de estudo prevalentemente. Portanto, teve esse aspecto mais pessoal para mim, que foi que à medida que fui fazendo o curso de Direito, e talvez em boa medida porque coincidiu com os primeiros anos da nossa adesão à integração europeia, que fez com que fosse mais curioso sobre o direito da União Europeia e acabou por me conduzir a que essa fosse a minha principal área de estudos. Eu direi cruzar com os fundos europeus, cruzei-me enquanto jurista, por vezes discutindo algumas coisas, mas o cruzamento sério que eu tive com os fundos europeus foi enquanto ministro e, portanto, foi aí, sobretudo, que o ponto mais importante para mim foi aquele de tentar perceber em que medida é que nós poderíamos estruturar os fundos europeus não apenas como uma forma de financiamento das políticas públicas tradicionais do Estado, mas sim como permitindo mudar a estrutura de incentivos determinante no funcionamento quer do nosso Estado, quer do nosso sistema empresarial, quer da economia privada em Portugal. E, portanto, a questão mais determinante que mais me ocupou foi, nesse cruzamento, como digo, não foi o primeiro, mas foi o primeiro com significado com os fundos europeus, foi quando foi ministro. A questão que mais me ocupou desde o início foi pensar os fundos europeus como um instrumento muito poderoso para mudar a estrutura de incentivos quanto à forma como funciona o Estado e quanto à forma como funciona o sistema económico privado. Desafios de duas naturezas, eu direi. O primeiro, sobretudo conjuntural, mas que tem uma relação, digamos, estrutural ou de path dependence de funcionamento dos fundos europeus. Os fundos europeus não podem ser utilizados para despesa corrente. Essa é a regra. Mas, na verdade, por vezes é possível fazer interpretações criativas em que partes dos fundos europeus são muito importantes no financiamento da saúde, da educação e substituem verbas que o Orçamento Nacional não tem capacidade de satisfazer. Ora, essa dependência, que é muito visível nos números em Portugal, nós somos um país da União Europeia em que a maior percentagem de investimento público depende dos fundos europeus.
essa dependência é uma dependência muito problemática, porque significa que os fundos, uma parcela importante dos fundos, tende a ser quase automaticamente atribuída para garantir certos aspectos de funcionamento básico dos serviços públicos, em vez de conseguir ter real eficácia transformadora. Está a substituir componentes que deviam pertencer ao orçamento do Estado. E esse é um desafio que nós temos estrutural no país nos fundos europeus. Foi um desafio particularmente sentido também durante a altura em que eu fui ministro, porque estávamos com enormes dificuldades financeiras no país e, portanto, foi um constrangimento muito visível, mas que infelizmente continua a existir e talvez até se tenha agravado, porque a percentagem de investimento público dependente dos fundos europeus até teve tendência a aumentar. Essa foi a grande dificuldade. A segunda foi passar, o que conseguimos em algumas áreas, mas não em tantas como eu gostaria, de financiar atividades, financiar prestações de serviços, financiar bens, para passar a financiar resultados, ou seja, para associar mais claramente os pagamentos dos fundos ao sucesso, ao nível dos resultados, aquilo que se chama aos outcomes e não apenas aos outputs. A estrutura dos fundos europeus durante muitos anos em Portugal sempre foi pagar pela formação e não pelo sucesso que essa formação profissional tem ao nível, por exemplo, depois no mercado de trabalho, ou aumentar os salários. Essa mudança, que para mim era uma mudança fundamental e que nós tentámos promover, não é uma mudança fácil de fazer e não foi fácil de fazer. Conseguimos em algumas áreas, não conseguimos noutras. Há vários, mas eu, para não dar exemplo, ir por cima de projetos privados que foram apoiados também, dou um exemplo de um programa público que foi introduzido nessa altura, que é o Portugal de Inovação Social, e que se tornou o programa de Portugal, que a nível do impacto e da inovação social, se tornou um programa modelo ao nível europeu. Eu, depois de termos criado isso, quando eu fui ministro, fui várias vezes convidado em mais do que um país para ir falar deste programa e até ao nível da União Europeia. Fiz um relatório pedido da União Europeia nessa área, e é um programa que desenvolveu um ecossistema e que se manteve. Devo dizer que o sucesso desse programa, que esse programa continua a ter hoje, não se deveu apenas à nossa criação, ou seja, à criação quando eu era ministro e com o secretário de Estado Castro Almeida e com as pessoas que trabalhavam nos fundos nessa altura. Deveu-se também a uma continuidade da aposta pelos sucessivos governos. Ou seja, é um exemplo de como, para que os fundos tenham sucesso, é importante que muitas vezes que exista uma continuidade nas políticas públicas e na aposta pública. O Portugal de Inovação Social é um exemplo disso, porque felizmente, subsequente a mim, a ministra Maria Manuela Leitão Marques continuou esse programa e depois dela a ministra Ana Abrunhosa também o fez, tal como o ministro Castro Almeida o está a fazer agora. Portanto, isso é um aspecto que me parece muito importante e muito importante transmitir, e ministros de governos diferentes. Governos diferentes, não, quando eu digo governos diferentes, de partidos políticos, de maiorias políticas diferentes também. Essa é uma das questões mais discutidas. Há também autores que dizem que os fundos distorcem o funcionamento da economia, criaram incentivos perversos. Não tenho dúvida que também fazem isso. Eu sou da perspectiva que, em termos globais, os fundos tiveram um papel muito mais positivo do que nocivo. Acho que o seu contributo líquido foi muito positivo para a economia e para a sociedade portuguesa. E que isso foi particularmente visível nos anos imediatamente, em particular nos 10 primeiros anos subsequentes à adesão. O impacto dos fundos foram muito positivos. Se o país não continuou a crescer depois disso, à escala que todos gostaríamos que tivesse continuado a crescer e a convergir com a Europa, do meu ponto de vista, isso não se deve aos fundos. Isso aconteceu apesar dos fundos europeus. Claro que os fundos poderiam ser mais bem desenhados, claro que a sua estrutura de incentivos poderia ser melhorada, como procuramos fazer, como eu procurei fazer quando estava no governo e outros procuraram fazer, mas apesar dessas melhorias,
que poderiam ter sido feitas e algumas que ainda podem ser feitas e que devem ser feitas, acho que o somatório global é muito positivo. A ciência, por exemplo, tem um papel muito importante. Lá está o exemplo dos fundos foram extraordinariamente importantes no crescimento da ciência e da investigação em Portugal. Mas se não foram mais, teve a ver com a falta de meios no orçamento do Estado para complementar aquilo que os fundos contribuem nessa matéria, permitir que os fundos fossem ainda mais arrojados e mais transformadores. Acho que na ciência foi fundamental e num conjunto de infraestruturas públicas. Absolutamente aquilo que é o país, não apenas infraestruturas rodoviárias, mas saneamentos públicos, equipamentos públicos da mais diversa natureza, desde hospitais, escolas, teatros, ir visitar qualquer cidade, vila, aldeia em Portugal, ver os equipamentos públicos que temos aí, a grande totalidade desses equipamentos públicos hoje em dia foram financiados com fundos europeus e, portanto, tiveram a esse nível um impacto extraordinariamente positivo. Tiveram há regiões claramente convergiram, o caso mais conhecido é a Madeira, convergiu de uma forma extraordinária. Outras também tiveram convergência, mas mais diminuta, mas não foi uma convergência ao nível do que se desejaria entre regiões. E, portanto, o aumento da coesão territorial no país não foi aquele que se desejaria com os fundos europeus, mas isso provavelmente teve a ver com outras dinâmicas que aconteceram na sociedade e na economia, que levaram, por exemplo, à saída de pessoas qualificadas, jovens e de atividade económica das regiões de menor densidade, por exemplo. E provavelmente o afluxo de fundos que existiu nessas regiões não foi suficiente para compensar essas dinâmicas. Não é que os fundos tenham contribuído para o agravamento das assimetrias a esse nível, mas sim que os fundos não foram suficientes para o compensar. Portanto, penso que a conclusão a tirar aí é mista. Há alguns casos de sucesso, mas o sucesso não foi tão generalizado como nós gostaríamos e como seria o objetivo dos fundos. Eu acho que nós temos de ir aprendendo com aquilo que funciona bem nos fundos europeus. Eu acho que há uma prática e uma lição muito importante em Portugal, que é, ao nível dos controlos financeiros, da aplicação dos fundos, nós somos um país, regra geral, modelo na Europa. Temos tido sempre um contrato de confiança, o que significa que Portugal é um dos países em que a Comissão mais confia ao nível da capacidade de gestão financeira dos fundos. E, portanto, essa qualidade, isso é algo que nós temos de preservar, temos de continuar sempre a garantir, porque é uma grande mais-valia para o país. Acelera a transferência dos fundos da Europa para Portugal e tudo o que isso significa. Depois, penso que sempre que temos conseguido associar os incentivos dos fundos a um prémio ao sucesso e não a um mero pagamento por atividade realizada, os fundos têm um impacto mais positivo. E, portanto, acho que o nosso grande objetivo para o futuro devia ser aquilo que se chama de transição para uma orientação clara para os resultados, mas essa orientação para os resultados não devia ser apenas uma questão de linguagem narrativa, devia estar associada aos incentivos e aos pagamentos dos fundos europeus. Foi isso que, durante o meu período no governo, nós tentámos começar a fazer e que me parece que é o mais importante. Os pagamentos dos fundos devem ser pagamentos assentes no sucesso e nos resultados alcançados. Bem, em primeiro lugar, acho que o grande desafio é saber se a política de coesão da União Europeia vai sobreviver às tensões e às pressões atuais e que forma terá no futuro.
E, portanto, penso que esse é o primeiro grande desafio. Nós conseguimos, a nível europeu, continuar a manter e a salvaguardar uma política de coesão que me parece fundamental. E parece-me fundamental não apenas para Portugal, mas parece-me fundamental para a Europa. Se a Europa não assegurar uma política de coesão, isso vai reforçar ainda mais a diminuição de suporte político para com o projeto europeu. Parece-me que essa é a prioridade das prioridades. E depois temos de definir claramente de que forma é que nós podemos continuar a usar os fundos europeus e potenciá-los cada vez mais para crescer muito mais do que temos crescido em termos económicos. Portanto, o nosso nível de convergência com a União Europeia tem sido muito diminuto nos últimos anos e era muito importante voltarmos a ter níveis de crescimento bastante superiores e bastante significativos e ter muito maior convergência. Para mim, como disse, em concreto nos fundos europeus, quer a nível europeu, quer a nível nacional, passa muito por um reforço da filosofia da orientação para os resultados. Repito, e vou repetir o que disse antes, não basta falar de orientação para os resultados, é necessário vincular os incentivos dos fundos e os pagamentos a essa orientação para os resultados. Eu gostaria de deixar duas mensagens. A primeira mensagem é que consigam gerir os fundos para que eles venham a ser cada vez menos importantes para Portugal. O melhor sinal que nós poderíamos ter era, dentro de alguns anos, não precisarmos de fundos europeus, sermos um país tão desenvolvido económica e socialmente que não dependeríamos deles como ainda hoje, infelizmente, dependemos. O segundo lugar é que usem os fundos europeus com ambição, e usar os fundos europeus com ambição significa não usar os fundos europeus como um substituto para as deficiências do nosso orçamento nacional, mas sim usar os fundos europeus de forma verdadeiramente estratégica para certos objetivos mais seletivos, mas que sejam profundamente transformadores da nossa economia e da nossa sociedade. Acho que se Portugal sem os fundos europeus, que são indissociáveis da nossa adesão à União Europeia, portanto, acho que as duas coisas, tudo aquilo que se passa na vida de um país é produto de uma convergência de várias variáveis, portanto, é muito difícil separar uma em concreto. O que eu acho é que os fundos foram um instrumento importantíssimo para que os portugueses tenham hoje uma qualidade de vida ao nível de equipamentos públicos, condições de vida que seguramente não teriam se não fossem os fundos europeus. Os fundos europeus foram responsáveis ou corresponsáveis pelo maior período de crescimento económico das últimas décadas do país, logo após a nossa adesão, e o maior período de convergência com a União Europeia, e são responsáveis por termos hoje, ao nível sobretudo de equipamentos públicos, uma qualidade e um nível de equipamentos públicos que não tem qualquer comparação com aquele que as gerações anteriores aos fundos europeus e à adesão à União Europeia experimentaram. E, portanto, acho que isso é muito importante nós continuarmos a recordar, e isso é o maior exemplo vivo, concreto, que as pessoas podem ver da importância e da vantagem dos fundos europeus para as suas vidas.